Gostaria de chamar aqui o pastor Citrinei e gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé para a gente orar pelo pastor. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela presença do teu servo aqui no nosso meio nessa noite. E Senhor, prepara os nossos corações, venha quebrar toda barreira de incredulidade, toda frieza espiritual, Senhor. Prepara os nossos ouvidos para que a tua palavra disser seja para nos repreender, nos consertar, Senhor, que nós venhamos aceitá-la de bom grado, como servos obedientes. Eu te peço, em nome de Jesus, continue abençoando a vida do teu servo hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Eu estou feliz com Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar com os irmãos aqui. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia, para os irmãos já poderem se assentar. É bom estarmos em reverência à palavra do Senhor. E a palavra de Deus, eu quero ler com os irmãos no versículo que a juventude escolheu para tema do culto desta noite, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7. Isso é muito fácil de achar. Nós estamos falando do penúltimo capítulo da Bíblia. Não tem como errar, né, irmãos? É tão fácil quanto achar Gênesis, capítulo 2. É o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 7. Todos os irmãos encontraram, amém? Está aqui. Glória a Deus. A minha Bíblia diz assim: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. É bom nós agradecermos a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de ter um exemplar da Bíblia. Os irmãos que não têm um exemplar dela em meio físico, você pode ter um exemplar em meio digital. Hoje estamos bastante bem servidos de Bíblia, né? Nós não temos desculpa nenhuma para não ter uma Bíblia. Eu sempre digo com os irmãos, eu trago aqui no meu celular, eu uso 2 aplicativos distintos da Bíblia para ler e estudar a palavra do Senhor, e eles estão no meu celular. Aqui no celular nós podemos ter, entre várias línguas, mais de 200 Bíblias diferentes para que a gente possa ler em vários idiomas. E é um privilégio grande que Deus tem dado à sua igreja aqui no Brasil, de termos a liberdade de podermos ler a palavra de Deus todos os dias, de poder meditar nela, para ouvir Deus falar conosco de maneira poderosa. Meus queridos irmãos, eu estou feliz com Jesus pela oportunidade, e eu fui convidado pelo meu irmão. Eu sou o irmão mais velho do Claudinei, do presbítero Claudinei. Já cheguei aqui e encontrei alguns irmãos conhecidos, o pastor Gilson, acho que tem alguns manos que a gente se conhece, não vou falar quanto, para os irmãos não descobrirem a nossa idade, mas nós já passamos dos 30 anos de idade faz um tempo, e os irmãos já perceberam. E outros irmãos mais, Deus me deu o privilégio de ter os meus filhos comigo. A Keren está ali, o Ismael está onde? O Ismael está ali, isso, glória a Deus, do lado do João Pedro. E agora eu vi ali a minha tia Rita, está ali também, junto com o Everton, e com a esposa. Você perdoa, filho, eu esqueci seu nome, né? Mas então vou referir a você como esposa do Everton, que é verdade, né? É minha prima, esposa do meu primo, né? Glória a Deus. Está ali também. Então, para mim é um privilégio muito grande estar com os irmãos, estar com os pastores da igreja, com a igreja, e adorar a Jesus juntamente com os irmãos. Fiquei feliz em chegar na igreja e encontrar os pastores principais da igreja, junto com os jovens, adorando o Senhor. Este ano eu tive o privilégio de visitar algumas grandes igrejas no Brasil em dia de culto de jovens. E eu não vi os pastores principais da igreja lá. Eles deixaram os pastores de jovens, não desmerecendo os pastores de jovens, que são homens de Deus, mas os pastores principais aproveitaram os dias do culto dos jovens
para fazer suas agendas, sair para pregar em alguma outra cidade, resolver algum outro compromisso. Isso não aconteceu por uma vez só. Eu fiz até uma observação, conversei com a minha filha a respeito deste assunto, e é muito bom quando nós vemos que a igreja do Senhor, ela está unida e reunida para ajudar a nossa juventude a adorar o nome do Senhor, para estar junto com a juventude cultuando a Deus na beleza da sua santidade. Meus irmãos, vamos para a Bíblia Sagrada. Nós lemos Apocalipse capítulo 21, versículo de número 7. O versículo 7 diz assim: quem vencer, é a primeira expressão que nós encontramos. E ele diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. A segunda que nós encontramos. A terceira, ele diz: eu serei seu Deus. E a quarta, ele será meu filho. E o tema do culto desta noite é filhos de Deus, não é isso, irmãos? Filhos de Deus. Eu vou falar um pouquinho a respeito deste texto bíblico, e eu quero focar o que Deus colocou no meu coração esta noite, para falarmos a respeito de filhos de Deus. Eu só vou fazer um pouquinho, dar uma pequena volta com os irmãos, para nós falarmos a respeito de Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, aqui nós estamos chegando ao final da história. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, capítulo 20, ele conta para nós o final da história. E é bom quando nós lemos a Bíblia Sagrada, porque nós vamos entender que Deus tem um plano para com a humanidade. Nós conhecemos o começo desse plano, nós conhecemos o meio deste plano, e nós conhecemos o fim deste plano. É bem verdade que o caminho que nós trilhamos no intervalo entre o meio deste plano e o fim deste plano, nem sempre é conhecido de nós. Às vezes tem algumas surpresas na nossa caminhada, mas nós temos a convicção quando lemos a Bíblia, porque nós conhecemos aonde nós vamos chegar. Eu quero afirmar para os irmãos nesta noite que quando nós abrimos a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22, fica claro para nós, primeiro, que Satanás, ele é derrotado. Capítulo 20, no versículo de número 10, os irmãos que estão com a Bíblia podem acompanhar, por favor. A Bíblia vai dizer para nós que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. A verdade é que, por mais que o diabo se levante, por mais que ele coloque-se como adversário, ele é derrotado. Está decretado nas palavras de Deus. Ele vai ser lançado num lago de fogo, aonde já está na ocasião em que ele for lançado a besta e o falso profeta. Ainda no capítulo 20 de Apocalipse, nós conhecemos o fim dos ímpios. Está descrito com muita peculiaridade. Olha lá no versículo 15, por favor. Está escrito assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então está claro para nós que Satanás é derrotado e é lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Mas não é apenas isso que nós enxergamos lá. Nós enxergamos que no capítulo 21, Deus traça uma história diferente para um povo que é seu. A Bíblia diz no capítulo 21 que ele faz para nós novos céus e nova terra. Ele começa dizendo assim no versículo de número 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Ele estava tendo, ele, João, uma visão do que Deus há preparado para a sua igreja no final da história do ser humano. Novos céus e nova terra. Mas apenas ver novo céu e nova terra não é suficiente para a igreja, porque João vê a igreja vencedora. No capítulo 21, no versículo de número 3, João diz para nós que ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e ele mesmo
Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele diz mais a respeito da igreja: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E ele ouve aquele que está sentado sobre o trono determinar algo para nós, dizendo: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve isto para a minha igreja. Mas não era apenas uma questão de ser povo. Ele vai mais profundo um pouco e diz que a igreja do Senhor, além de povo, ela também é filho de Deus, porque no versículo 7 ele diz assim: olha, quem vencer herdará todas estas coisas. Quem vencer vai herdar novo céu e nova terra. Quem vencer vai herdar nova Jerusalém. Quem vencer vai herdar que não tem mais morte. Quem vencer vai herdar um lugar onde não tem mais pranto. Quem vencer, todas estas coisas ele vai ter por herança. Mas além disso, ele tem uma coisa tremenda que precisa ser notada: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Já não é mais povo. Agora ele traz uma questão de intimidade. Ele tira de algo que está muito grande para um núcleo menor, para um núcleo de aconchego, para um núcleo de família, e diz: ele será o meu filho. E é isto que Deus está dizendo para nós. No final da história, nós sabemos que o Cordeiro triunfa. Aquele Cordeiro que nós cantamos ele esta noite, que nós adoramos, aquele Cordeiro que foi morto no Calvário, aquele Cordeiro que foi crucificado pelos nossos pecados, aquele Cordeiro que quando Isaías profetizou dele, no capítulo de número 53, ele dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, aquele Cordeiro que ele fala que foi subido como um renovo e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Este Cordeiro que não tinha beleza, este Cordeiro que foi cravado na cruz pelos homens e que ressuscitou ao terceiro dia, ele triunfa. João tem uma visão dele em Apocalipse, e na visão ele já não era feio como na cruz, na visão ele já não era sem beleza como na cruz, na visão os seus cabelos eram brancos como a branca lã, na visão os seus olhos eram como chama de fogo, na visão os seus pés eram como latão reluzente, na visão ele vestia uma roupa de linho fino, branco, na visão ele tinha um cinto colocado na sua cintura, na visão ele saía da boca uma espada aguda de 2 gumes, na visão dava para enxergar escrito na coxa dele, estava dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Cordeiro triunfa no final. No capítulo 22, nós vemos que ele está sentado sobre o trono juntamente com o Pai. A Santa Trindade está ali. O Senhor Todo-Poderoso assentado no trono. O Filho, o Cordeiro do lado dele. O Espírito estava como 7 olhos em volta do trono. E a igreja do Senhor reunida naquela visão maravilhosa. Nós conhecemos o final. E é por isso que às vezes a dificuldade vem, que às vezes a dificuldade aperta, que às vezes a tribulação chega, mas nós mantemos firmes, porque nós conhecemos o final da história. Nós vamos reinar com ele de eternidade em eternidade. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: a história ela não começa bonita assim, porque apesar de começar uma história de comunhão no Éden, aonde Deus cria o homem, coloca no jardim para que pudesse lavrar a terra, para que pudesse viver em felicidade ali. A Bíblia diz ainda no capítulo 3 de Gênesis, abre lá a sua Bíblia por favor, que o homem perde esta comunhão com Deus.
No capítulo 3 de Gênesis, o homem peca contra o Senhor. No versículo de número 23, está escrito que o Senhor, pois, lançou o homem fora do Éden. O Senhor expulsa o homem do Éden. Ele tira o homem do jardim. E mais do que expulsar o homem do jardim, no versículo 24 diz que o Senhor colocou querubins da banda do Oriente para guardar a entrada do jardim, para que o homem não ousasse voltar para lá. Além de querubins, ele coloca uma espada inflamada que se revolvia. Imagine uma espada andando sozinha de um lado para o outro, para que ninguém pudesse ousar a voltar para aquele lugar. Aquele lugar do jardim não era apenas um lugar de tranquilidade. Aquele lugar do jardim não era apenas um paraíso conforme a mente humana consegue captar hoje, de uma ilha bonita, com árvores plantadas, com a tranquilidade do vento, com o sol gostoso, como nós podemos ter as melhores refeições. Aquele jardim era um lugar onde todos os dias, sem exceção, pela viração do dia, Deus descia para falar com Adão e com Eva. Era um lugar de comunhão, de intimidade, de proximidade, em que eles viviam um próximo do outro e não se envergonhavam daquela visão que tinha. Mas agora ele está fora do jardim, e a história começa a tomar um rumo terrível. O apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: olha, em outras horas, vocês eram trevas. É exatamente isso que eu gostaria que os irmãos lembrassem. Em outra hora, vós eram trevas. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 10, ele diz: vocês que antes, vocês que não eram povo. Ele continua dizendo: mas agora vocês são povo. Mas antes não era, antes era treva, antes nem povo nós éramos. No capítulo 2 e no versículo 12 de Efésios, o apóstolo Paulo diz para nós que naquele tempo, que tempo? Antes de nós encontrarmos com Jesus, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às promessas, sem esperança e sem Deus. Não existe nada mais terrível na vida de um ser humano do que nós estarmos sem Cristo, sem esperança e sem Deus. Eu lembro-me que quando ainda jovem e muito adolescente, talvez, o grupo Rajos lançou um hino que até hoje ele comove o coração dos crentes que cantavam ou que cantam, e ele dizia assim: que falte água ou alimento por um momento, que o amanhã vier. Ele disse: se nos meus olhos faltarem toda a luz, estava dizendo: se eu ficar cego, só não me falte a presença de Jesus. Ele continuava dizendo: a tua presença é a razão do meu viver. Olha que coisa tremenda. Por que estamos falando isto? Porque o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus é luzeiro apagado. O homem sem Deus é um homem sem esperança. O homem sem Deus é um homem sem futuro. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: Deus faz questão de mudar esta história trágica. Deus faz questão de mudar esta história trágica. É para mudar esta história trágica, ele havia prometido a Adão e a Eva que da semente da mulher, ou seja, de um ser humano, ele levantaria alguém capaz de esmagar a cabeça da serpente. Ele estava dizendo: eu vou promover reconciliação entre eu, Deus, e você, ser humano. E então entra Jesus na história. E quando Jesus entra na história, as coisas começam a mudar de rumo, porque Jesus, ele não entra na história apenas para ficar na página de livros. Muitos homens entraram na história, muitos homens tiveram grandes feitos, que a história vai contar por ainda muitos dezenas de anos, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Mas nenhum deles foi capaz de transformar a vida de ninguém. Nenhum deles foi capaz de perdoar pecados de ninguém. Nenhum deles foi capaz de levar nenhum homem
vem a reconciliar-se novamente com Deus. Mas o apóstolo João, quando começa a escrever a sua carta, no capítulo, do seu evangelho, no capítulo de número 1, os irmãos conhecem bem este texto bíblico, versículo de número 11 e versículo de número 12, olha na sua Bíblia, ele está dizendo assim: veio para o que era seu. Veio quem? Jesus, o verbo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É este verbo que ele diz no versículo 11: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Não tem problema, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem o seu nome. Ele começa a mudar a realidade da história, porque agora você pode voltar a ser filho de Deus. Até então nós estávamos mostrando na Bíblia que éramos trevas. Até então nós estávamos mostrando na Bíblia que nem povo éramos mais. Mas então, até agora estávamos mostrando na Bíblia que estávamos sem Cristo, sem esperança, estranho à aliança e sem Deus. Mas agora existe a possibilidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. E como que isso é possível? Aqueles que creem em seu nome. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele começa a chamá-los, e os seus discípulos parecem não entender o status de filhos. Eles entendem que tem um status de servo, e começam a seguir a Jesus como discípulos e como servos de Jesus. E não deixou de ser nunca. Paulo, depois de muitos anos de crente, escrevendo à igreja do Senhor, ele gostava de iniciar as suas cartas, pelo menos por 3 ou 4 vezes, ele inicia suas epístolas dizendo assim: Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não perde a essência de servo. Mas Jesus, ele começa a mudar o status dos seus discípulos. Por que mudar o status? Porque nós não podemos viver eternamente como servos, sem saber dos direitos que temos. Nós não deixamos de ser servo, mas ele nos coloca num status maior. João, capítulo de número 15, versículo de número 15, ele diz para os seus discípulos da seguinte forma: eu não vos chamarei mais servos, porque servo não sabe o que quer o seu senhor. Eu vou chamá-los de amigos. E agora nós passamos da condição de apenas servo para a condição de amigo de Cristo. Agora nós passamos a ter um patamar mais elevado, porque amigo pode ter mais liberdade, amigo pode chegar na casa, amigo pode bater papo, amigo conta segredo para o outro amigo, amigo tem intimidade com o outro. Servo nem sempre tem intimidade com o Senhor, servo está apenas para servir, mas amigo tem intimidade com o seu Senhor, com o seu amigo. E Jesus está dizendo agora: vocês não são mais apenas servo. Ele não disse que deixava de ser servo, ele diz: não são apenas servo, agora vocês são amigos, amigo de Deus. E não tem nada mais gostoso do que ser amigo de Deus. Quando Josafá estava orando a respeito da tribulação que o rei tinha colocado contra ele, ele começa a sua oração dizendo ao Senhor assim: ó Deus, lembra da promessa que tu fizeste a teu amigo Abraão, não vai esquecer da amizade. E começa, parece que a oração toca o coração de Deus. Ele está dizendo: é verdade, Abraão é meu amigo e eu prometi para ele, eu vou responder a oração de Josafá. Não é porque Deus precisa ser lembrado, é porque Josafá sabia como tocar os céus, como nós cantamos esta noite aqui. Ele disse: lembra-te do concerto que fizeste com Abraão, teu amigo. Quem é amigo tem privilégio. Quem é amigo tem privilégio dentro de um termo de amizade. Olha que coisa gostosa. Mas a igreja ou a Bíblia mostra-nos que nós não paramos apenas na condição de amigo. Nós vamos ser elevados à condição de
povo de Deus. O apóstolo Paulo, que escreveu o capítulo 5, versículo 8 da carta aos Efésios, ele diz que no outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. O apóstolo Pedro, quando escreveu o capítulo 2, versículo 10 da primeira epístola, ele disse que no outro tempo nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. No versículo anterior, o versículo de número 9, ele diz que nós somos uma raça eleita ou geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos apenas amigos, agora nós somos elevados à condição de sacerdócio eleito, de nação santa, de povo adquirido, para que nós possamos anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu quero chegar num estágio um pouco maior com os irmãos esta noite, porque além de servo, além de discípulo, além de amigo, além de povo de Deus, além de poder adorar o Senhor, além do status de sacerdócio de Deus, além do status de rei de Deus, porque está dizendo que nós somos uma nação real, um sacerdócio real, além do status de santidade de Deus na nossa vida, porque nós somos nação santa, além do status de sermos tido adquirido por Ele, porque Ele nos comprou por um bom preço. O apóstolo Pedro disse isso para a igreja do Senhor, dizendo: meus irmãos, foi um bom preço que Ele pagou por vocês, foi por um bom preço que Ele libertou vocês da vã maneira de viver que outrora vocês receberam dos vossos pais por tradição. Vocês não foram comprados por prata nem ouro, foi pelo precioso sangue de Cristo. O preço que Ele pagou é um preço bom e nós pertencemos a Ele. Mas Ele leva-nos a uma qualidade ainda maior. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Abre a Bíblia, por favor. A carta que o apóstolo João escreve. A primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3. Na primeira epístola de João, capítulo de número 3. Ele diz para nós assim: olha, amados, versículo de número 2. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Ele diz para assim: nós, amados, agora nós somos filhos. É assim que está escrito na Bíblia dos irmãos. Amados, agora nós somos filhos, mas ainda não é manifesto tudo que havemos de ser. Como assim, irmão? Afinal de contas, foi manifesto tudo que havemos de ser? Ou não foi manifesto tudo que havemos de ser? Ele diz: amados, agora nós somos filhos, mas ainda não é manifesto tudo que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, e nós cantamos pedindo para que Ele venha, e dizendo que Ele vai vir, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Ele está dizendo para nós agora: vou mudar você de status. Você era servo, você era discípulo, você passou para amigo, você entrou no povo dele, você faz parte do povo dele, e agora eu vou te colocar na condição de filho. Mas eu vou te dizer mais: mesmo como filho, você estando aqui, ainda não é possível conhecer tudo que ele tem para você. Mesmo sendo filho, na condição que está aqui, esta carne não pode suportar toda a revelação que ele tem para entregar para nós. Mas por quê? Porque ele ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, então nós o veremos, porque assim como ele é, nós também seremos. Tem mais coisa para nós, irmãos. Tem coisas tremendas. Glória a Deus, crente. Jesus te recompensa porque te usou poderosamente. Disse o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos: se alguém receber um profeta na condição de profeta, ganha galardão de profeta. Se Deus me trouxe como profeta aqui hoje, está garantido o galardão seu, crente. Oh glória, não é verdade? Então vamos voltar para o filho, meus queridos irmãos. Vamos voltar para os filhos, porque é isso que Deus coloca a igreja na condição de filho do Senhor. Ele está dizendo: ainda tem coisas mais profundas, mas mesmo não revelando tudo para você, entenda que você já é filho de Deus. Mesmo não tendo revelado tudo para você, entenda que você já é filho de Deus. Disse o apóstolo Paulo: eu conheci um homem, se na carne não sei, se no espírito não sei, mas
mas eu tenho convicção deste homem foi levado até o terceiro céu, aos céus de Deus. A ele foi revelado, mostrado coisas tão profundas e inefáveis que aos outros homens não é lícito falar. São coisas que a nossa carne não suporta, que a nossa fé às vezes não consegue enxergar. Deixa-me dizer-te algo para você: Deus tem muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem ou podem contemplar. Quando Deus usa o apóstolo Paulo para escrever a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele diz um versículo que nós conhecemos e citamos muito. Ele diz assim: mas o mesmo Espírito, que Espírito? O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Pode bater no peito, igual o publicano batia na oração. O publicano batia dizendo: eu sou miserável pecador. Você pode bater dizendo: eu sou miserável pecador, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, aleluia. Quando Paulo escrevia aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 6, ele diz assim: olha, porque nós somos filhos, então ele envia sobre nós o Espírito de adoção, que nos faz clamar: Abba, Pai. Ele está dizendo: você que estava naquela vida miserável outrora, ele manda sobre você o Espírito Santo, e você começa a sentir que você é filho. Você tem liberdade de olhar para ele e dizer: papai, meu paizinho, eu preciso falar contigo. Você não precisa temê-lo mais. O mundo tentou nos ensinar que o nosso Deus é um Deus cruel, que se assenta num trono, que julga com severidade todas as pessoas. E é verdade, porque a Bíblia diz que ele julga com severidade. Mas nós que somos filhos, podemos entrar pela frente da casa dele, na porta, e dizer: papai, eu vim para falar contigo. Nós precisamos terminar, faltam 13 minutos para terminar esta noite, meus queridos irmãos. E eu gostaria de dizer para os irmãos, 1 João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo disse assim: olha, vede com grande caridade vos tem feito o Senhor. Eu vou ler o versículo com os irmãos. De sermos, ou nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E tem algumas coisas que eu gostaria que você anotasse no seu coração esta noite. Quando nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Não conhece. Está escrito aqui, ó. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, mano. Quando nós vemos a igreja abraçada com o mundo, tirando foto com o mundo, aplaudida pelo mundo, quando nós vemos o mundo nos convidando para participar dos programas deles, abrindo as portas dos programas deles para nós, aí nós ficamos alegres, nós damos glória a Deus, nós nos alegramos no Senhor, dizendo: Deus, a sua palavra está sendo pregada nos maiores veículos de comunicação. Aí nós começamos a nos perguntar: mas o que está acontecendo? Por que o mundo está conhecendo a igreja do Senhor? Mas não é só não conhecer a gente, não. Deixa-me dizer-te uma coisa: a Bíblia diz que o mundo nos odeia. Não fui eu que inventei que o mundo nos odeia. É a Bíblia que diz que o mundo nos odeia. Evangelho de João, capítulo 15. Abre lá a sua Bíblia. Eu não vou falar nada além da Bíblia com os irmãos aqui esta noite. A minha filha disse que na última Santa Ceia, sábado passado, eu preguei bravo. Eu escrevi quase tudo que eu preguei. Eu achei que eu não estava bravo, porque eu não sou pregador de ficar escrevendo muita coisa. Eu escrevi tudo para vir lendo. Vim lendo, ela disse: você estava bravo. Eu falei: será que eu estava bravo? Senhor, eu não posso continuar bravo. Não estava bravo, eu achei que não estava bravo. Ela disse que eu estava bravo. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: o mundo nos odeia. João capítulo 15, perdoe-me. João capítulo 15, versículo 18, versículo 19. Ele dizia assim: olha, se o mundo aborrece a vocês, sabem que primeiro ele aborreceu a mim. Tem uma tradução que diz: se ele odeia vocês, primeiro ele odiou a mim. Mas por que o mundo odeia vocês? Porque se vocês fossem do mundo, o mundo não amaria vocês.
Se você fosse do mundo, o mundo amaria vocês, o mundo aplaudiria vocês, o mundo colocaria tapete vermelho para vocês passarem. Mas vocês não são do mundo. E é por isso que o mundo aborrece vocês. Disse o apóstolo João assim: filhinhos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Queridos, cuidado quando o mundo te aplaudir, porque o mundo não se levantou para aplaudir a igreja do Senhor. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: se o mundo não te conhece, ele te conhece. Pode falar para o irmão que está do teu lado aí, olha para ele, fala bem assim: olha, não se preocupa não. Se o mundo não te conhece, Jesus te conhece. Fala com ele. Se o mundo não te conhece, Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Ele sabe o teu nome, ele sabe aonde mora. Ele sabe quem é você. O teu nome está escrito no livro da vida. Se o mundo te odeia, não tem problema. Se o mundo te odeia, ele te ama. Se o mundo te odeia, ele te ama. Se o mundo te odeia, ele te ama. É isso que importa para nós. O que importa é que ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Rachou, Yanei, Yalamantuí. E nós somos filhos, irmãos. E nós temos o prazer de saber que nós somos filhos e que ele nos ama. O apóstolo Paulo, eu estou fechando a minha Bíblia aqui, não fecha a sua não. Eu estou fechando a minha Bíblia aqui só porque, para me facilitar aqui olhar o texto bíblico, separei para falar com os irmãos. Olha bem, o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós em Romanos, uma coisa tremenda para que nós servos do Senhor, perdoe-me Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer assim: olha, nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, Jesus termina as bem-aventuranças dizendo assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos, é para encher. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Profeta de Deus não foi aplaudido, profeta de Deus foi perseguido. Eu falo, mas que vantagem tem isso? Eu quero lembrar com os irmãos uma coisa. O apóstolo Paulo, e nós citamos muito, porque Paulo escreveu muito para a igreja do Senhor. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Se não me engano, são 280 capítulos no Velho ou no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, desses 280 capítulos, escreveu quase 120. Escreveu muita coisa. Quase a metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Por isso nós citamos muito o apóstolo Paulo. Mas ele diz que como filhos, nós somos também herdeiros. Romanos capítulo 8, versículo de número 17. Vê se está escrito na sua Bíblia que você é herdeiro de Deus. Vê se está escrito aí. Ele diz assim: olha, se somos filhos, nós somos também herdeiros. Aí um dia o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, conta uma coisa para nós aqui. Depois de Jesus ter falado com aquele jovem rico para vender tudo, distribuir com os pobres e ter um tesouro no céu, o jovem sair chateado. Jesus fala: quão difícil um rico entrar no reino dos céus, não pelo rico, mas pelo coração na riqueza. Aí Pedro chama ele e fala: Senhor, e nós aqui, que largamos tudo e te servimos, o que tem para nós? Aí Jesus responde para ele assim: olha, vocês que largaram tudo e me serviram, eu prometo para vocês 100 vezes mais ainda nesta vida. E eu prometo para vocês vida eterna. Tem hora que nós crentes não temos noção do que está à nossa disposição. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo sai de casa, leva metade da bênção,
gasta tudo, e ele não gastou a bênção dele, a metade da fazenda dele, ele não gastou investindo, e teve uma queda da bolsa. Ele não comprou bitcoins e despencou tudo, não foi isso que aconteceu com ele. Ele não investiu numa ação de uma empresa que faliu. O filho pródigo gastou o dinheiro do pai com prostituta. O filho pródigo gastou o dinheiro do pai com bebedice. O filho pródigo gastou o dinheiro do pai com coisas fúteis. Quando ele volta para casa, o pai mata o tal do bezerro cevado. Pelo que o irmão mais velho fala, aquilo devia ser uma preciosidade guardada para uma ocasião de festa da família. E o pai mata um bezerro cevado e faz uma festa, porque o filho que gastou tudo que ele tinha dado com puta, com jogos, com coisas fúteis, tinha voltado pobre para casa. E o irmão mais velho era um crente bom. A Bíblia diz que ele estava trabalhando quando a festa estava acontecendo. E quando ele chega no trabalho, na fazenda do pai, na obra de Deus, estava tendo festa para o sem vergonha que foi embora e gastou o dinheiro todo. E ele ficou bravo. Ele falou: eu não vou entrar nessa festa não, eu vou ficar aqui do lado de fora. E avisaram para o pai, e o pai foi lá. Lucas, abre a Bíblia aí, capítulo 15, né? Lucas capítulo 15. E ele foi lá. Aí o pai chega para ele e fala: o que está acontecendo, filho? Conta para mim o que está acontecendo aí. Aí ele falou: pai, vamos falar a verdade nós dois. Na linguagem de hoje, os jovens já estão com a linguagem mais atualizada. Eu estou um pouco desatualizado. Uns 20 anos atrás, os jovens falariam assim: vamos bater o papo reto. Os casais, assim, olha, vamos ter uma DR, é isso? Vamos conversar nós dois aqui, vamos discutir a nossa relação, pai. Esse meu irmão aí gastou tudo que o senhor deu para ele lá, e voltou, e o senhor matou o bezerrão cevado, e fez uma festa para ele. Eu estou te servindo esse tempo todo. O senhor nunca me deu um cabrito para fazer festa com os meus irmãos. Está escrito isso na Bíblia. Lê lá. Versículo 31 do capítulo 15 versículo 30 do capítulo 15 de Lucas. O senhor nunca me deu um cabrito, pai. Esse sem vergonha gasta tudo. Pega metade, torra. Quando volta, o senhor mata o boi cevado. E para mim nunca me deu um cabrito. Olha o versículo 31 que o pai responde para ele. Ele diz assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Está escrito na Bíblia dos irmãos? Só você não se deu conta ainda. Você está trabalhando tanto, enfiou a cara nessa fazenda. Você trabalha todo dia, levanta de madrugada e vai até de noite. Você não se deu conta de que você é dono dessa fazenda. Você está agindo como servo esse tempo todo. Ei, você é meu filho mais velho, cara. Você é meu herdeiro. Por que você não comeu o cabrito que é teu ainda? Por que não matou o cabritão e chamou os seus amigos para fazer uma festa, se o cabrito é teu? Tem muito crente passando fome, irmãos, sendo dono da fazenda. Tem muito filho sofrendo sem ter a convicção de saber que é filho. Deus tem coisas para você, é hoje, não é amanhã. Filho é herdeiro, filho pode pegar na fazenda do pai o que ele precisar. Acabou o nosso tempo. Eu vou falar com os irmãos. Eu preciso terminar. Hoje de manhã eu falei 1h40. Nós estávamos falando sobre oração. E eu li o apóstolo Tiago, capítulo 4, dizendo assim: olha, vocês não recebem porque não pedem. E depois ele diz assim: olha, e às vezes vocês pedem mal, então não recebem também. Tem gente que é crente, não recebe porque não pede,
E tem gente que é crente e não recebe porque pede mal. Mas se você conhecer a vontade de Deus, você pode pedir, que Ele está disposto a dar. Você é filho, você é servo, mas você é filho. Você é servo, mas você é filho. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, ainda tem muito mais para você. Quando Ele se manifestar, Ele vai entregar na tua mão sua certidão de adoção, e você vai poder tomar posse do céu, e vai dizer: é minha, esta cidade é minha, esta cidade. Vamos nos colocar de pé, por favor. A Deus, quão bom é poder meditar na tua palavra. O que você está esperando para ser filho de Deus, hein? Sai desta condição de trevas. Sai desta condição de não ser povo. Jesus te franqueia esta noite, pela fé, a possibilidade de tomar posse do céu, na condição de filho de Deus. Eu não vou orar com os irmãos agora, porque nós ainda vamos cantar, vamos adorar o nome do Senhor, e o pastor vai orar no final do culto. Mas eu quero apenas deixar uma reflexão com você. Toma posse da sua condição de filho. Para de reclamar das coisas que estão na tua mão. Convida os teus amigos para a festa espiritual amanhã, porque tem bezerro cevado para você. Eu tenho certeza de que esta noite tem filhos como o pródigo aqui dentro. Filhos que estão mortos e que Jesus te trouxe aqui para te renovar a vida, para te ressuscitar e para que você tenha convicção do seu nome escrito lá. Onde está você que veio cultuar a Deus conosco, que quer entregar a tua vida para Jesus? Você que estava desviado dos caminhos do Senhor, você que parou por algum motivo, sai do seu lugar em nome de Jesus. Deixa o sangue de Jesus ter valor na tua vida esta noite. Ele te purifica de todo pecado. Não importa se você gastou o que Deus te deu na prostituição, nas drogas, na sem vergonhice. O que importa é que hoje Ele te traz de volta. Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, vem depressa, vem. Você que não sente o coração pulsar como filho, vem entregar a tua vida para Jesus esta noite. Ele morreu por você. Onde tem mais uma pessoa para Jesus? Vem. Vem em nome de Jesus, vem. Vem em nome de Jesus, vem esta noite, vem em nome de Jesus. Tem mais uma pessoa vindo. Que é o nome do Senhor seja dada glória para todos sempre. Tem mais alguém para Jesus esta noite? Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. A hora é agora. Eu sei que o Espírito do Senhor está aqui. Aproveita, crente, enquanto nós fazemos o apelo, enquanto os irmãos oram, abre esta tua boca e seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré. É coisa que Deus tem para filho. Aonde tem mais uma pessoa para Jesus, vem. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem. Adora a Deus, irmãos. Os irmãos vão adorar a Deus, é isso? Adora a Deus. Os irmãos continuem orando por nós. Muito obrigado pela confiança. Obrigado, irmãos, por tudo. Em nome de Jesus. Aleluia.
Nós aprendemos que os nossos pecados o Senhor pegou e jogou no mar do esquecimento. Não importa o que vocês fizeram até ontem, até agorinha mesmo, Deus não se lembra mais do pecado de vocês. E o nome de vocês está escrito no céu, aonde a nossa cidade está e para onde nós vamos. E a partir de agora vocês são filhos de Deus. E o filho tem um poder sobre o pai quando ele pede com aquela carinha, né? Nós, pai, nos derretemos todos, e Deus também, como nosso pai, como o pai de vocês, ele está abraçando, ele está dizendo: não temas, filhas, porque eu, seu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Confesse os seus pecados para Deus nesta oração. Peça para Ele e Ele escreverá o teu nome no livro da vida, e nós estaremos ouvindo o chamado dEle. Pai amado, Senhor Altíssimo, eis aqui as tuas filhas, Pai, na frente, que se entregaram a Ti por completo, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor cuidará da vida de cada uma delas. Não será fácil, Pai, o inimigo talvez tentará fazer elas desistirem, mas eu lhe peço pelo poder que há no teu nome, Senhor, abençoe a vida das tuas filhas. Comece um mover diferente na vida da família delas. Comece um mover diferente na família, na vida dos vizinhos, para que eles possam ver que a partir de hoje, aquela semente germinada nasceu, Pai, e agora elas são teus filhos, tuas filhas, e o diabo não tem mais poder sobre a vida delas, e elas serão abençoadas. Tudo que elas tocarem serão abençoados, Pai. Escreva os nomes dela no livro da vida. Dê esperança, alegria à vida de cada uma delas. E como o Senhor disse para aquele centurião, que nesta noite possa começar também um processo de salvação dentro da casa delas, dentro do marido, dos filhos, todos possam ser salvos e alcançados por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?